Olá, estamos no Movimento, o podcast de cultura do Abril Abril. Hoje o menu é um menu relativamente rico em cartas. Temos aqui a Paula Miranda e a Irina Papin, do documentário Novíssimas Cartas Portuguesas. Temos a Maria Liz e o Miguel Cardoso com as cartas da Rosa Luxemburgo. E temos 100 cartas, mas embora tenha cantado o Chico Buarque numa carta à Revolução Portuguesa, o Gabriel Pepe, que tem o disco Pela Terra a Navegar e que vai estar aqui na Bota no dia 14 de dezembro. Normalmente isto é relativamente simples, a gente vai falar dos vários projetos e depois vamos arranjar aqui uma conversa. E eu iria começar pela Irina e perguntar-lhe uma coisa. Uma das cenas fortes do documentário, em que muitas pessoas não têm a memória, é que passados uns meses da Revolução de 25 de Abril, houve uma manifestação feminista. E essa manifestação, que era para simbolicamente queimar e destruir os símbolos da opressão das mulheres, por pouco não acabou na violação das mulheres que participavam e foi cercada literalmente por milhares de homens. Uma situação destas poderia voltar a acontecer em Portugal hoje, 2022? Pois. Então, olá, e muito obrigada pelo convite, e espero que tenhas gostado do documentário. Depois, a dada altura do documentário, a Vera, que foi uma das pessoas entrevistadas, diz justamente que os direitos das mulheres são conquistas que nunca são certas, não é? Que não é porque existem que estão consagrados e que são permanentes. E se eu vejo uma situação dessas a voltar a acontecer em Portugal, não me parece que seja absolutamente impossível. Não me parece, porque o documentário tem uma força política muito grande, uma localização geográfica política muito grande, não é? Sobretudo a luta das mulheres e de esquerda, não é? Sempre de esquerda. E atualmente nós temos em bancada parlamentar um partido que é uma ameaça a que este tipo de coisas e os tipos de confrontos que existiram nessa altura não voltem a acontecer, não é? Ou seja, possível é, provável esperemos que não. Mas é isso, foi um episódio muito forte, 9 meses depois do 25 de Abril, uma capitulação ao movimento feminista português, não é? Era um primeiro momento de comunhão feminista e pronto, e ficou-se por ali porque é isso, foi invadido por uma horda de homens. Mas simultaneamente a Revolução era um momento de libertação sexual, não é? As primeiras coisas que se via, eu lembro-me de ver nas manifestações, é que os cinemas passavam pela primeira vez filmes com sexo ou filmes eróticos. Tinhas o Último Tango em Paris do Bertolucci, tinhas um conjunto de filmes de Emanuele, etc. Havia ali um momento de libertação sexual. Mas essa libertação era mais uma libertação do desejo dos homens ou uma libertação de facto sexual de homens e mulheres? Vocês têm alguma ideia? Porque o filme, ao mesmo tempo, é antes do 25 de Abril, é outro planeta, e ao mesmo tempo conduz-nos desde a liberdade até agora, não é? Sim, o que aconteceu nessa altura, nessa manifestação que mencionas, no Parque Eduardo VII, é um bocadinho uma prova de que o que aconteceu ao longo do 25 de Abril, no papel, digamos, de uma libertação e de uma conquista de liberdades que aconteceu na prática, não foi tão paralelo a nível de práticas sociais. Não é? Portanto, se calhar, particularmente em relação à sexualidade, que sempre foi um tabu, continua a ser, mas na altura então era uma coisa altamente proibida, não é? Se nessa altura havia uma visão até bastante progressista do que poderiam ser as lutas dos povos de países na altura ocupados pelo Estado português, não é? Das chamadas colónias, se havia, por exemplo, com os capitães de Abril, uma empatização com os povos que estavam a ser colonizados e temos em todos os discursos dessa altura dos capitães de Abril este discurso muito progressista, não é? Da libertação dos povos oprimidos. A nível da libertação sexual das mulheres, porque se falarmos em libertação sexual falamos de homens e de mulheres, não falamos só das mulheres, não é?
A nível das práticas, houve muita coisa que demorou muito tempo a mudar e que se calhar ainda falta mudar, não é? Foram conquistados direitos a nível de voto, portanto, direitos práticos que eram devidos e que foram igualitários tanto para os homens como para as mulheres, mas depois a mudança social é uma coisa que demora bastante mais tempo a fazer. No entanto, com a questão da colonização foi uma ruptura concreta e muito rápida, não é? A parte dessa libertação de um preconceito sexual e de um tabu sexual ainda hoje continua existente. Gabriel, tu tocaste rock sinfónico ou rock psicadélico? Rock psicadélico, sinfónico não, mas psicadélico, e acabas no canto de intervenção. Como é que se dá, quer dizer, e de alguma forma aquilo que tu tocas às vezes soa um bocadinho aos anos 70, não é? Há ali uma simplicidade e uma coisa. Como é que foi essa necessidade de ir para o canto de intervenção? Achas que Olá, é boa atual? noite. Então, na verdade isso já é uma excelente pergunta. Eu acho que foi uma coisa muito progressiva, que eu comecei desde muito novo a ouvir rock, que era o que na altura as pessoas à minha volta ouviam, e então isso sempre foi uma coisa que lá esteve. Rock psicadélico, aliás, passei também pela abordagem do metal, apesar de às vezes não parecer. E tinha que ver que o cabelo tinha qualquer coisa. Pois claro. Até houve um ponto em que me fartei porque descobri os clássicos, o Hendrix, Doors, Zeppelin, e então quando entrei nesse mundo foi um bocado difícil depois, enfim, parece que descobri eles tinham uma coisa muito boa que era de explorar um bocado para além do óbvio, alguns deles, especialmente mais no foco do rock psicadélico e do progressivo, que foi o que me interessou na altura, porque eu sempre gostei de coisas que fossem um bocado para o lado de lá, puxar um bocado para além da barreira de ultrapassar essa fronteira. Enfim, curiosamente agora acabei assim a fazer este estilo mais canção, que pode ser chamada também de intervenção, algumas, claro, porque acho que houve algo que me transmitiu nessas palavras. Comecei de alguma forma a olhar mais para a minha cultura também. Começou tudo muito no Brasil, comecei a ouvir a música brasileira e a perceber o que é que eles estavam a dizer, não é? A expor certos problemas e apaixonei-me muito pela canção. Comecei a explorar mais a canção também cá de Portugal e desde então sinto que foi quando eu descobri realmente o que eu queria passar, pelo menos neste meu projeto solo, enquanto um artista que anda pela vida, por aí, não é? E que consigo encontrar uma mensagem minha para poder espalhar pelo mundo. E isso para mim é um projeto que nunca mais acaba, porque à medida que eu cresço, o que eu faço na arte neste projeto acaba por somente ser... É tudo acréscimo, não é? É tudo sempre mais. Então foi um bocado o que me apaixonei também neste estilo, que eles crescem com aquilo e têm sempre algo mais a dizer. Mas, digamos, o estilo do canto-autor e o estilo de música de intervenção, não sendo obrigatoriamente o mesmo, tu tens até uma música chamada A Palavra, salvo erro, não é? Quer dizer, há uma força muito grande daquilo da mensagem que se coloca, não é? Não percebi, tenho uma música... Tens uma música que falas das palavras, de uma certa força da mensagem que colocas, não é? O que é que tu estás a dizer que a necessidade de transmitir coisas? O que é que tu achas que se deve transmitir? É assim, essa é outra pergunta que já me passou muito pela cabeça e todas as minhas respostas foram sempre contraditórias, porque encontro sempre argumentos... Vamos manter a tradição. Mas eu sinto que se deve falar e partilhar o que se sente. Eu sinto que esse é um dos principais propósitos da arte. Epá, estamos todos aqui e a comunicação é uma coisa muito importante. E eu acho que este tipo de arte é uma comunicação, é uma forma de partilhar íntimo, e eu acho que de alguma forma a libertação do artista, neste caso, que consegue às vezes sumarizar um sentimento que lhe está no peito que ele não consegue tirar, ele consegue sumarizar esse sentimento em algo que consegue lançar para fora dele e que de alguma forma o ultrapassa. E
E desculpa, perdi-me aqui um bocadinho. Nós podemos passar a dar esta resposta para explicar porque é que fazemos documentários, por exemplo. É exatamente isso, subscrevo. É isso. Maria, também a partilha do íntimo está um bocado nas cartas da Rosa Luxemburgo, não é? E extraordinariamente aquele íntimo não é muito diferente, por muito revolucionária que seja a Rosa Luxemburgo, há ali um íntimo que é comum provavelmente às mulheres, a parte das mulheres da época dela, não é? Ela a certa Porque altura... havia de ser diferente. Sei lá, Uma podia ser gaja à frente da extraordinária. revolução. Não, ela aliás Podia diz... ser extraordinária e Ela assim diz não é, numa é casa, uma carta à Louise Kautsky, que no fundo fui feita para cuidar dos gansos. Não percebo o que é que isso quer dizer. E se giro o trambolhão da história do mundo, é por engano. Eu acho que não era muito por engano, mas isto para te dizer que naquelas cartas há ali uma necessidade de vida comum, sendo uma pessoa que está no meio do turbilhão, não é? Sim, eu acho que sim. Acho que é muito... O Gabriel falava agora de contradição e eu acho que há uma contradição dialética na forma como as cartas... Como tu vais passando de carta em carta na Rosa. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que há esse lado profundamente... É um ser humano a falar dos seus sentimentos e, no fundo, e isto é uma opinião pessoal, acho que não somos muito diferentes uns dos outros quando as questões são as emoções, os sentimentos, a forma como vamos lidando com eles. Quer dizer, somos diferentes, mas não somos estruturalmente diferentes. As coisas têm nomes parecidos, abordagens parecidas, criamos ligações uns com os outros também através dessa dimensão. Agora, claro que a Rosa era uma pessoa que estava no meio do turbilhão, no sentido em que dentro da sua própria cabeça, não é? Havia espaço para gansos, cozinhar o jantar, escrever a um amigo, etc. Mas aquilo que movia a Rosa era a transformação do mundo, não é? E isso... E o facto de não ter Twitter ajudou muito ela a ter tempo. Opa, tempo, né? Eu acho que isso é evidente. Ter estado presa já Isso é agora. evidente. E poder ler na prisão. É verdade, sim. Ela tem... Pronto, acho que é isso. Mas esta coisa dos gansos e uma série de pistas também que a Rosa vai dando, e agora vocês disseram e bem que ela esteve presa e não foi pouco tempo, foi algum tempo, e quando não estava presa muitas vezes deslocava-se em viagens para fazer um discurso ali, uma intervenção acolá, uma análise ali, uma reunião aqui, e portanto o que eu acho que acontecia é que a Rosa foi encontrando outros pontos de ligação de ligação ao seu mundo interior, mas também ao mundo exterior, não é? E eu acho que esta, por exemplo, uma das coisas que acabo por descobrir na leitura das cartas da Rosa é uma paixão pela ornitologia, quase assim um ponto obsessivo, não é? Ela desenvolve aquilo como uma âncora, se quiseres. Pronto. E portanto eu acho que ela faz muito isso. Ela quando diz, bem, fui talhada para os gansos, para os pássaros, para a observação da natureza, etc. É um bocado também aqui um contraponto com, olha, talvez uma dose de esperança e de desilusão, não é? Que é disto que se trata e que eu acho que se trata para todos. E isso, se calhar, para todos os que querem transformar o mundo e que pensam nisso de manhã, à tarde, à noite, no dia seguinte. Sim, mas é bastante mais fácil, se calhar, Miguel, transformar o mundo que transformar as relações, não é? Ou pelo menos na estrutura das cartas, eu estava a ler as cartas e estava-me a chatear, a dizer assim, isto não mudou nada, isto continua tudo a mesma porcaria. Quer dizer, ela tem ciúmes, tem desilusões, vai mudando as assinaturas conforme vai coisa. Sim. Não, eu se calhar peguei ainda, antes de tentar responder a essa pergunta, peguei ainda no que vem antes, que tem a ver com... Nós não é por acaso que naquilo que publicámos, eu e a Maria, chamámos ao texto, colagem, desenho, quando, onde, não é? Porque muitas das cartas da Rosa, mesmo na sua dimensão pessoal, estão sob o signo do que não é ainda, não é? Não é ainda possível nós vivermos juntos, não é? Com os amantes. Não é ainda possível a revolução
e é um misto de paciência e de urgência, de fé, digamos assim, no motor da história e ao mesmo tempo a urgência de agir agora. E esse ainda não, e nas cartas da Rosa essa contradição está muito presente. Quem me dera que o mundo fosse tal que eu pudesse viver em paz por oposição a ter sido, a ter que guerrear o tempo todo. Portanto, aquilo que ela diz em relação a que eu tenho o meu espírito, tenho espírito criadora de gansos, mas não posso, não é? É um bocadinho como no poema do Brecht, Que Tempos São Estes, em que é crime falar de árvores. E acho que há um poema do Franco Fortini que também diz: o que não perdoa aos inimigos é ter-nos tornado ferozes quando nós queríamos ser gentis. As novas cartas portuguesas, há uma certa altura em que elas dizem: ainda não é possível falar de amor, só é possível falar da necessidade urgente de inventá-lo. E dizem: como é que é possível amar ou falar de amor num mundo torto? Portanto, é sobre o signo do ainda não. Ainda não é possível. Portanto, enquanto nós gostávamos muito de poder falar de amor, mas nas condições que existem, patriarcado, ainda durante a ditadura, não é possível falar de amor. Ou melhor, fala-se, mas para falar da sua ausência, não é? Do facto de não haver as condições necessárias para isso. A ideia de que há um amor independente do resto da sociedade, não é? Como se fosse um ideal eterno que estivesse não conspurcado. Mas pelo contrário, quando ela diz não é possível, quando alguém, uma delas, não é? Não se sabe quem é. Quando uma delas diz ainda não é possível falar de amor, quer dizer, porque o amor não é uma coisa separada das circunstâncias sociais. Então é possível, porque se está naquelas circunstâncias, era possível haver um amor naquelas circunstâncias. Sim, é sempre dentro de circunstâncias, de circunstâncias, não é? Portanto, a vida comum que a Rosa aspira é uma coisa que ela está disposta a sacrificar, mas é em nome dela também que ela luta. Portanto, é em nome da possibilidade, só que para já não é possível, porque ainda há um mundo para transformar. E de facto, voltando agora assim à tua pergunta, não sei se não estás a ser otimista quando dizes que é mais fácil transformar o mundo, não é? Eventualmente o mundo transformou-se mais do que se transformaram alguns desses elementos que compõem as relações familiares, as relações afetivas. Acho que há uma enorme resistência à mudança e lá está, claro, com a Revolução, como estavam a dizer ainda há bocadinho, com a Revolução os costumes não se transformaram de um dia para o outro. Há uma das pessoas no 48, no documentário da Susana Sousa Dias, que diz: os portugueses não têm corpo, não tinham corpo. Não. Falava dos homens de esquerda em particular, não é? Dos homens todos, mas falava dos homens de esquerda em particular. Quando nós entrevistámos a Maria Teresa Horta, e eu nem sei se esta parte passa no documentário ou não, estávamos há pouco a falar disso. Ela diz, a mulher, quer dizer, a situação da mulher era um caos. Era um caos, não era sequer uma pessoa, era uma trincheira de aglomerados, portanto era uma situação de nódulos, não havia essa possibilidade da mulher ser. Depois há uma parte também da Bárbara, como é que ela se chama? Agora esqueci-me do nome dela. Eu e tu. Sob pressão, não Bom, é? não interessa, É em que ela diz que a mulher naquele período não tinha um perfil social, quer dizer, só tinha o seu perfil social, não é? Só era um compósito de alguém que limpa, que cuida, que é suposto tratar, que responde a pedidos, que leva crianças, que não tem muito espaço para poder ter a sua individualidade ou o seu conjunto de interesses e pronto, quer dizer, víamos a mulher, por exemplo, para mim, que nasci em 82, ter acesso a estes arquivos ou a esta forma de como a minha avó e a minha mãe viveram, certamente, não é? É chocante. Não é? Eu nasci em democracia e, portanto, sempre cresci a poder brincar e a fazer os desportos que queria, por exemplo, para elas era incalculável. Mas acho que tem coisas que é muito estranho e se nota, eu notei isso nas fotografias para além dos textos, que há coisas de uma enorme modernidade enterrados naqueles anos cinzentos, não é? Há ali reivindicações hoje, há formas de escrita e formas de coisas que são completamente atuais e completamente modernas e revolucionárias,
mesmo hoje. Mas isso é precisamente porque o mundo ainda não se transformou, não é? Não só, eu acho que há ali qualquer coisa de vital que ultrapassa essas barreiras do tempo, não é? Quer dizer, isto é, se tu vais ver, pode ser uma especulação um bocado, mas quando tu pegas nas tragédias gregas, porque é que elas hoje nos sensibilizam? Provavelmente há qualquer coisa ali que continua a ter-nos a nós, não é? Continua a ter as alavancas que nos mudam. Eu acho que há ali uma coisa nas fotografias delas jovens, na atitude provocatória, na não sei o quê, uma coisa muito... mesmo hoje seria... A Paula está a dizer que sim, porque diz uma coisa. Não, eu concordo, e isso é porque, aliás, por isso é que o livro é tão fabuloso. É porque elas eram pessoas fabulosas. É preciso ver que o que elas fizeram naquela altura, ainda hoje em dia, é bastante revolucionário. Naquela altura, então, era particularmente inusual e raro. E eu concordo, eu acho que elas fizeram isso. Elas tocaram ali em questões com uma capacidade de ir buscar ao intemporal coisas muito cruciais e conseguiram pôr isso no papel com arte, porque as novas cartas portuguesas não são só política, ainda que tenham muita política, são literatura também. Os textos estão muito bem escritos, elas são as 3 excelentes escritoras e elas tocam ali em qualquer coisa de revolucionário e atual. Portanto, ainda mais espantoso tenha sido feito em 72, o livro foi publicado, sim, em 72, portanto há tantos anos e no contexto em que foi publicado de ditadura. Mas eu achei muito interessante o que estavas a dizer, Miguel, sobre essa questão do ainda não é possível, não é? E o ímpeto que nos leva, ou seja, esse ainda não também faz um bocadinho parte daquilo que nos leva a crer que as coisas possam acontecer e nós lutamos para que as coisas aconteçam porque ainda não são possíveis. Mas esse ainda não, se calhar é um ainda não constante. Ou seja, o acharmos que um dia tudo vai ser possível, falar e que exista tudo aquilo que nós queremos que seja possível. Se for um dia fixe, vão ser possíveis outras coisas que não as que nós imaginamos. E outras coisas ficarão para ser possíveis mais tarde. Exatamente. Portanto, esse ainda não é possível, eu acho que é uma constante. Sim. E é uma constante que também é uma... É um combustível. Fonte, é um combustível, exato, é uma fonte de energia e isso é uma coisa talvez que une aqui algumas destas temáticas que estamos a falar. Gabriel, e a música é sempre possível? Também dá uma forma... Agora, quer dizer, eu estou a dizer isto, estou um bocado a brincar, porque é assim, de repente, não sei se em todas as épocas é assim, mas sobretudo... Eu que não acompanhava tanto, parece que nascem como cogumelos novos, há uma espécie de vaga criativa de novos grupos, novas bandas, novas propostas. Tu achas, posso ser eu que sou absolutamente pouco sábio a acompanhar isto e comecei a acompanhar e que me parecem nascer por baixo das pedras. Achas que há uma alteração qualquer ou parece tudo tal como está? É assim, eu acho que existem sempre esses grupos a nascer e essas coisas a nascer. Eu sinto que existem mais vagas, se calhar de repente até de certos grupos em específico, dependendo do que é que os faz expressar-se dessa forma. Tivemos há um tempo atrás muito um boom do rap, por exemplo, porque havia necessidades também de expor certas coisas. Já tivemos do rock, já tivemos de vários estilos musicais. Eu sinto que cada um até aborda às vezes problemas diferentes, muitos deles também sociais e políticos, mesmo que às vezes não possam não parecer. Embora tu não sejas propriamente essa voz, tu achas que, por exemplo, o feminismo tem expressão na música? Sinto que tem. Sim, sem dúvida. O feminismo tem expressão e na cada música. Vez mais. Eu sigo músicas portuguesas que são altamente feministas. Temos a Garota Não, que é muito atual no sentido de ser recente, não é? A Capicua, e há outras mulheres, artistas, músicas que expressam as suas opiniões feministas através da música, sim. Está a pensar que a Rosa falava bastante de música, mas não cantava, não é? Não cantava. Certo. E o hip-hop estava muito longe dela, não é? Opa, não sei. Não estava lá no duche para não ver. Mas... Mas o que é uma coisa extraordinária, que é
tu olhas para estas figuras da Rosa, a Clara Zetkin, talvez menos a Inês Arman, mas há, quer dizer, num mundo muito mais dominado dos homens do que o mundo dos finais do século XX, tu tens pessoas gigantes intelectuais nas mulheres, quer dizer, têm capacidade de se afirmarem num movimento revolucionário contra muito mais barreiras do que hoje tens, não é? Sim. Uma coisa curiosa, eu acho que isto também há de ser, para todas essas personagens, se fores analisar individualmente cada uma delas, há de ser fruto do seu percurso, não é? Eu estava a lembrar-me que uma vez estava a ler umas coisas sobre a Rosa, sobre a vida da Rosa, e às tantas dizia que ela começou, ou seja, que o seu ímpeto transformador do mundo, revolucionário, etc., tinha começado no liceu, com a clássica luta estudantil, pronto, num ambiente também com uma facilidade de envolver acima das questões do sexo ou do, não é? Tipo, acho que de uma forma com uma proximidade maior e portanto também com relativa facilidade nesse processo, e não faço ideia como é que seria para a Clara Zetkin. Agora, não estou de todo a negar o gigantismo e o brilhantismo intelectual. E acho que é notável, ou seja, mais do que ser homem ou mulher, mas evidentemente que sendo mulher com algo, com menos, ou seja, havia menos mulheres com este tipo de papel tão determinante, o que me parece é que para a Rosa, e ela fala algumas vezes disso nas cartas, isso não, ou seja, tu não vês a Rosa a refletir sobre, não vês a Rosa uma única vez a dizer porque eu sou mulher, porque não sei o quê, portanto havia qualquer coisa além desta noção, sabes, além desta noção da dificuldade do meu papel, de que papel social é que eu vivo, represento, reproduzo, se quiserem. Acho que havia qualquer coisa que estava além disso, não é? Tanto mais porque a Rosa, se nós formos falar especificamente, há montes de partes das cartas que mostram que ela que reproduzir o quê? É tipo, eu tenho um papel a cumprir, tenho um posto, assumo o meu posto independentemente das fragilidades do meu corpo ou das fragilidades do meu papel social. E é essa a bitola, não é? O que está além disso, antes disso, etc., parece assumir aqui um papel pouco relevante. Havia discussões sobre o papel das mulheres e sobre a liberdade das mulheres naquela época, não é? Quer dizer, há um célebre diálogo com a Inês Arman do Lenin acerca das relações dos amantes e da liberdade de casar, etc. Quer dizer, que havia, e tanto que a Revolução Soviética, inicialmente no seu ímpeto, desde do divórcio ao casamento, à economia, à legalização da homossexualidade, ao aborto, tudo mas isso no início. Mas o que é que digo? Obviamente que, ou seja, obviamente que é tudo isso. Há uma série de questões estruturais, sistemáticas, se quiseres, que servem justamente a um sistema que tem um nome, que é o capitalismo, com as suas imposições, etc. Portanto, obviamente, quando tu dizes transformar o mundo, não é? Dizes ultrapassar este sistema e, portanto, também dizes ultrapassar uma série de coisas que servem a este sistema e que noutro provavelmente deixariam de ter sequer sentido, não é? Falar, por exemplo, uma das grandes discussões da própria Clara Zetkin era a família, a noção de família, etc, etc. Esta noção de família, não é? Responde, evidentemente, àquelas que são as preocupações da propriedade privada que fazem sentido dentro deste determinado sistema e que provavelmente com uma transformação global das coisas, não é? Com uma transformação sistémica das coisas, há coisas que perdem o sentido. Até essas coisas que são, estruturais, que têm muito tempo, não é? Que nos parecem ter, aos nossos olhos de agora, parecem ter muito tempo. Mas o capitalismo não tem assim tanto tempo, nem esta noção de família nuclear tem assim tanto tempo e, portanto, também nem o patriarcado, nem esta disposição das coisas que serve a este determinado sistema tem assim tanto tempo e, portanto,
quando tu falas em transformar as coisas, falas também em transformar isto, não é? E eu acho que para a Rosa, ou seja, tu não vês, ao contrário de outras, da Armin ou da Zetkin e de outros grandes nomes do movimento feminista, tu não vês a Rosa a focar estas questões nem do trabalho doméstico, nem de sentir alguma dificuldade em fazer a sua voz valer dentro do partido. As respostas à Rosa, as reações, eram bastante sexistas e bem carregadas nas questões de género, não é? Mas ela própria, enquanto movimento, enquanto teórica, não era uma teórica feminista, era judia também, não era uma coisa importante para ela enquanto forma de identificação, enquanto não fazia parte do essencial do seu discurso, mas tem uma influência. Um célebre trabalho do Lowy sobre a redenção e utopia, sobre uma geração de revolucionários que vieram eram judeus, quer dizer. Não. Tudo isso tem importância. Não se reflete de forma tão óbvia no conteúdo teórico dos escritos da Rosa Luxemburgo. Agora, em relação às questões da eternidade do sistema e da forma como hoje em dia nos parece eterno, e até o tipo de relações sociais, a Rosa Luxemburgo, enfim, nós não escrevemos um ensaio sobre a Rosa, é uma coisa sobre a qual podemos falar, porque é que escolhemos não pensar sobre a Rosa escrevendo poesia e desenhando, por oposição a escrever um ensaio sobre ela, sobre a atualidade da Rosa Luxemburgo. Não foi isso que fizemos, e é importante, mas há uma ligação, ou tentamos ter alguma ligação com os conteúdos teóricos dos escritos da Rosa. E uma das dimensões, enfim, muito originais da Rosa Luxemburgo tem a ver com a atenção ao que nós poderíamos chamar talvez o comunismo primitivo, a todas as formas, não é? Quando ela pensa no capitalismo e o movimento expansionista do capital, pensa sempre na sua relação com o não capital. E para ela até em relação ao Marx, na altura não tinham sido publicados os Grundrisse, não é? Só em 39, portanto ainda não estava acessível essa dimensão do Marx. Crítica dos ratos. Sim, mas a Rosa Luxemburgo está já, na sua geração, é a única marxista a levar a sério a forma como o capital se apropria de sociedades pré-capitalistas, na Índia, no Esmir da Rússia, no Peru, nos aborígenes australianos, porque ela está a pensar o que é que há que não é capital ainda e como é que o capital precisa de ir colonizar esses espaços. Hoje em dia, provavelmente, essa discussão tem que ser feita noutros termos. O fora do capital, se calhar, é uma questão mais problemática do que era na altura, mas se calhar continua a fazer sentido pensarmos o que é que há nas maneiras como nós vivemos que estão dentro do capital, mas que podem ser puxadas para outra coisa que não estão condenadas a existir dentro deste sistema. Ou seja, o capital coloniza, mas ao colonizar precisa de coisas que não se confundem em absoluto com ele, não é? O amor, os afetos, nas suas diferentes formas, são coisas que o capital transforma em lucro e que usa para os seus próprios fins, mas não estão reduzidas a isso. Pode haver alguma coisa neles, até das coisas mais da vida comum, não é? De ter uma casa, de sentir-se realizado no trabalho, são coisas que hoje em dia existem no contexto do trabalho assalariado, da exploração capitalista. Mas se calhar há qualquer coisa nisto que pode ser outra coisa que não aquilo que é, não é? Portanto, voltamos ao ainda não. Vocês interrompam-se, e nomeadamente tu interrompes mais, Gabriel, interrompe mais as outras pessoas. É? Mais ainda. Mais, força. Não, tu sabes a dizer uma coisa interessante que eu achei bastante interessante, que é dizer a necessidade de partilhar aquilo que tu sentes. E normalmente na canção de intervenção, embora haja uma individualidade, há também um sentido que isso que tu sentes não é apenas individual. É uma coisa que chega aos outros e que tem valor nos outros. Tu tens essa necessidade de quer dizer, encontrar mais que apenas os teus sentimentos, o resto das pessoas na tua música? Encontrar mais do que? Mais do que os teus sentimentos individuais, chegar... sim. Como é que tu... Sim, sem dúvida. Eu acho que dá para os dois lados. Eu acho que o fazer música e o fazer arte, neste caso, porque engloba, deve e pode e deve ser tanto individual como coletivo, porque não existe necessidade para impor limites por alguma razão. Então, acho que sim, claro, é natural para a arte e é natural para nós próprios sentirmos sentimentos individuais e sentimentos coletivos, preocuparmos com o outro, nos preocuparmos connosco. Acho que sim, que é natural.
Vocês, uma das coisas que colocam é uma série de aspectos do movimento feminista e do movimento de libertação das mulheres que tinham uma certa invisibilidade, não é? Naquela época, não é? Provavelmente a questão dos transgêneros, outras questões que existiam, mas eram invisíveis do ponto de vista social. Nomeadamente, provavelmente era invisível do ponto de vista, embora houvesse estas discussões teóricas, que há trabalho não pago em relação às mulheres, em relação aos cuidados que têm com a família, dessas igualdades. Quer dizer, achas que as novas cartas portuguesas já tinham isso em potência, ou a necessitam mesmo, como vocês dizem no vosso título, Não, as novíssimas cartas portuguesas? Tem, até este é felizmente o segundo documentário que sai sobre as novas cartas este ano, e dizia a Paula há pouco, faz sentido porque é também o 50º aniversário da obra. No documentário O que Podem as Palavras, que consiste basicamente em 3 entrevistas às autoras, e depois às tantas a Ana Luísa Amaral quase que é uma quarta autora, numa relação que me pareceu muito saudável, muito boa, entre as 4 mulheres. Há uma parte em que eu creio que é a Maria Isabel Barreno que diz porque é que nós não falámos nas lésbicas, porque é que não falámos nas mulheres negras, porquê? Faltou ainda. Portanto, essa intenção, pelo menos sabemos que estava lá, não é? E há terreno que é muito comum, porque é dizer, é um livro que é onde tu encontras textos que lês e que não sabes se estamos a falar de uma mulher, de um homem. Chegas ao final, podes não ter a certeza ou podem te esclarecer. Quer dizer, o livro também não tinha a certeza. Sim, por isso. A Paula dizia há pouco, nós sentimos a necessidade de fazer uma leitura atual das novas cartas e descobrir onde é que estavam as trincheiras do feminismo, porque o documentário é político, não é? Por muito que quiséssemos, por exemplo, fazer uma pequena biografia, ou quer dizer, tudo aquilo é político, não é? E como é óbvio, fomos entrevistámos mulheres jovens, empregadas, desempregadas, negras, brancas, lésbicas, trans. Bárbara Reis. Boa! Que nos faltou boa. Bárbara Reis. Pronto. Porque é o tecido de que estamos a falar hoje, não é? E eu não sei, ou melhor, elas tiveram 9 meses para escrever um livro na clandestinidade, que foi depois proibido, que as levou a tribunal, que deu início ao movimento feminista internacional, não é? Globalmente. E, portanto, creio que elas também tiveram limites. Nós, se pudéssemos também fazíamos 50 entrevistas. Do juiz que, no fim, porque passou a revolução no meio, disse: eu sempre tive a intenção de vos absolver, não é? E é um grande, é um livro muito, é uma grande marca da cultura, não é? É uma coisa. Mas isto para dizer, eu acho que se elas tivessem a oportunidade de escrever mais de 200 páginas, certamente descobríamos muitas outras expressões feministas ou femininas naquele livro, e teve o seu limite. Nós também podíamos fazer 2 horas de documentário e ia-vos aborrecer muito mais, mas é isso, também tivemos dificuldade em dizer já chega, não é? Sim, até porque o filme, para quem ainda não viu, é um filme composto exclusivamente por entrevistas e material de arquivo, e é denso. A nível do conteúdo falado, é tudo bastante intenso, não há para ali música no meio, a aligeirar, é tudo muito pá. Já estão a Pronto, provocar. estás a ver? E, portanto, é difícil manter esse formato por muito mais do que 1 hora. Sim. Para o espectador, não é? Portanto, também houve ali uma seleção dos temas que se iriam tocar. Mas há uma certa altura no filme em que a Maria Teresa Horta diz, e é muito bonito, ela diz: foi um tempo maravilhoso o tempo da escrita desse livro, foi dos tempos mais felizes da minha vida. Se eu pudesse, eu gostava de estar a escrever o livro agora, com a idade que ela tem, que eu não sei que idade é que ela tem, mas 85. Portanto, se eu pudesse, eu gostava de estar não, eu acho que o que ela está ali, as saudades que ela sente, foi da experiência de escrever aquele livro em grupo, porque aquilo foi
até entre elas não foi só, vamos escrever e já está. Não, aquilo eram encontros regulares em que havia discussões políticas e análises dos textos que cada uma levava, portanto, todo um... Tanto que não se sabe ainda hoje quem é que escreveu o quê, não é? Exatamente. Que bom, Exatamente. Mas imaginemos o que é que seriam as novas cartas portuguesas se fossem escritas hoje em dia, se ainda as três estivessem vivas e se fossem escritas hoje em dia no contexto que nós vivemos hoje no movimento feminista. E já agora, só para adensar um bocadinho a discussão e para encontrarmos aqui um territóriozinho também em comum, há uma parte da entrevista em que a Ana Campos, dos Médicos pela Escolha, faz uma crítica ao sítio onde ela militava no pós-25 de Abril. Sim. E em que diz que a esquerda colocou naquela altura as questões das mulheres como sendo subalternas. Exatamente. E que ela hoje sente um bocado de vergonha por ter abandonado ou ter correspondido àquilo que a sua organização julgava, não é? E, portanto, há outra parte também, já na Ana Luísa Amaral, em que... lá vou eu outra vez com o nome da Câmara Clara. Como é que ela se chama? Paulo Moura Pinheiro. Obrigada. Em que ela abre a entrevista da Ana Luísa Amaral a fazer uma outra forte crítica à esquerda, a dizer a esquerda sempre abandonou as mulheres. Sendo que, enfim, sobre a Revolução Soviética com tenho muitas algumas reticências, dúvidas sobre o que ela diz. Com muitas reticências, Sim. Mas quer dizer, de facto... nunca existiu e continua sem existir aquele momento ou aquele espaço seguro ou aquele espaço em que a mulher é uma verdadeira intérprete da sua vida e das suas questões, não é? Não é? Há sempre alguma coisa mais importante, há sempre outra coisa que fazer, e pronto, se calhar agora nós temos um bocado mais de pressa em que as coisas aconteçam, eu pelo menos sinto essa urgência, não é? É isso, para que se quebrem estes ciclos, não é? Desde a Soror Mariana Alcoforado até 2022, em que as pessoas já vão fazer turismo à Lua. Mas não sei até que ponto, desculpem, não sei até que ponto é que eu percebo bem o que dizes, mas eu não sei até que ponto é que há questão, ou seja, quais é que são, eu não consigo bem definir quais é que são as questões das mulheres que existem por si só, não é? Desligadas do resto, creio que poucas ou sim, quase claro. nenhumas, não é? Sim. E por isso, claro. Ou seja, quando tu, eu acho que na verdade quando tu dizes coisas como, ouves dizer coisas como a esquerda abandonou as mulheres, etc, etc, eu acho que aqui o que está em causa, parece-me, é esta questão de que há coisas que não mudam, ou seja, mesmo que tu mudes pontualmente circunstâncias, etc, etc, que podiam até, inclusivamente, ou podem, e temos visto que podem se servir de alguma maneira ao sistema, dão-se passos, vários, não é? Mas isso pode ser um fait divers, não é? Tipo, se tu, na verdade, depois se não há outra coisa a sustentar porque é que aquilo acontece, como é que aquilo muda, para onde é que aquilo muda, pode ser, não sei se não pode ser artificial. Sim, por exemplo, eu estava a pensar quando o Cameron concorreu sobre o signo da como é Big Society, não é? No fundo, a sociedade de providência, não é? Menos governo, mais sociedade. E depois, quando começou a crise em 2009 e quando há um recuo de todos os apoios sociais às crianças, às pessoas com deficiência, ao cuidado dos velhos, etc. Quando o Estado recua, a sociedade supostamente iria preencher esse vácuo. A sociedade quer dizer as mulheres, não é? Que nesse caso é o que se verificou, e quando há qualquer crise de reprodução e o Estado se demite de cuidar daqueles que não conseguem cuidar de si próprios, normalmente quem vai preencher esse vácuo são as mulheres. Enquanto não se mudar alguma coisa na forma como a sociedade cuida uns dos outros, as formas antigas de cuidado, e normalmente ao cuidado das mulheres, não é? É uma divisão de género enorme em tudo o que é, não só profissionalmente, mas para profissionalmente, a economia do cuidado, não é? Que é quase maioritariamente feminina, e depois também há uma espécie de outsourcing também hoje em dia do terceiro mundo, não é? Do chamado terceiro mundo. Ou seja,
as mulheres começam a trabalhar no sistema capitalista, encontram trabalho e entram no mercado de trabalho, tal como os homens, e quer dizer que se vão buscar mulheres ao Brasil, às Filipinas, etc. Vão-se buscar mulheres que depois não cuidam dos seus filhos para virem cuidar dos filhos dos outros. Depois, há toda uma economia do cuidado, não é? Uma espécie de outsourcing do amor, do afeto, que é fortemente marcada pelo género. Portanto, isto, mesmo que se mude formalmente, a condição das mulheres, por exemplo, com acesso ao trabalho e até salários iguais, ainda estamos longe de lá chegar, mas enquanto não mudar a estrutura de como é que nós cuidamos uns dos outros, enquanto sociedade, os vícios, digamos assim, os desequilíbrios só se reforçam. Eu também acho que há uma outra... Outsourcing do amor. Sim. É um bom álbum. É um hit para o próximo. Exemplo. É uma canção pequena. Franchising do sexo. Mas quer dizer, é isso que está, por exemplo, em parte nas novas cartas, na Revolução em Mulheres, Deixa-me só pegar cuidado da reprodução só social. uma coisa que eu acho que o problema que se coloca, quando se coloca que há interesses das mulheres que não estão resolvidos, é considerar que os interesses das mulheres são só das mulheres. Exatamente. E se uma luta que, embora seja de uma parte da sociedade, não é completamente transformadora de todas as outras partes. E se nessas lutas, em vez de haver aliados, que é uma expressão da moda, provavelmente para elas terem sucesso têm que ser camaradas, que não são aliados, são iguais nessa luta. Fazem parte dessa luta. Fazem parte dessa luta. E com esta linda mensagem acabamos esta conversa. Eu queria agradecer ao Gabriel, que vai ter concerto no dia 14 de dezembro. Vais abrir com que música? Exatamente. Com que música? Será que devia dizer? Spoiler. Posso dizer que assim... Ok. Franchise. Hora Viva. Ok. E vai ser um concerto em banda, vai ser o primeiro concerto que eu vou dar em banda, por isso estou muito entusiasmado e convido toda a gente que quiser vir. Obrigada. E muito obrigado. Obrigado eu e nós todos. Na quarta-feira vocês vão ler as cartas, não é? Não é exatamente isso, não sei se queres explicar. Pois é isso, nós não vamos ler as cartas porque na verdade é isso, o que nós fizemos foi em torno das cartas numa leitura paralela, eu fiz ilustrações e colagens de algumas partes das cartas e o Miguel fez poemas, fez um texto. E por Nunca experimentaram inverter os papéis? Sim, um pouco. Quer dizer, desenhar eu não sei. Não, mas ou seja, estes papéis não são estanques. Colar ainda cola. Não, mas estes papéis não são de todos estanques e nós fomos participando no caminho que um e outro estávamos a fazer, não é? Mas aquilo que vamos ler, no fundo, é o resultado, até agora, desse caminho que na verdade, vamos ler e mostrar, não é? Sim, a ideia é um bocadinho... Então terei que esperar até termos conquistado o mundo inteiro. É isso. Por favor. Spoiler. E vocês, quando é que o documentário passa aqui? Então, nós temos a próxima data, é agora no dia 8 no Porto, no Cinema Passos Manuel, e aliás é um dia inteiro de debate, mas eu creio que o filme passa às 2h30 da tarde. E depois recebemos hoje um convite do ISCTE para fazer no dia 8 de março um painel também e ter a passagem das novíssimas, e no Instagram havemos de colocar todas as datas in between e para além de... E queremos mais convites claro. para mostrar o filme, porque o trabalho está feito agora para ser visto. Claro. Ok. Muito obrigado. Obrigada. Pela terra a navegar, seguindo o caminho que há, trazendo apenas este corpo